Vamos dar continuidade à nossa disciplina. A nossa aula de hoje, né? Na nossa aula de hoje nós iremos estudar a introdução de linhagens, a seleção massal e a seleção com teste de progênie, né? Antes disso, vamos só nos nortear aqui na nossa disciplina, né? A partir de agora nós vamos estudar os métodos de melhoramento de plantas, propriamente dito, né? Até agora a gente estava estudando, é, obtendo informações prévias que nos dariam base para poder entender esses métodos e, em caso de alguma necessidade, modificá-los, né? Para tornar os ganhos na espécie que você trabalha mais efetivos. Então, nós estudamos aí a parte de introdução, melhoramento de plantas, a parte de recursos genéticos vegetais. E depois estudamos também a parte de estrutura genética, né, das populações de plantas autógonas e plantas alógonas. Vimos as interações alélicas, né, para as características quantitativas, que são as características aí que a gente mais vai trabalhar aqui nessa disciplina. Vimos a parte de endogamia e de heterose, né, que vai nos dar base aí para entender melhor a parte de seleção em plantas alógonas, né, trabalhando aí linhagens para fazer cruzamentos entre essas linhagens, explorar o vigor híbrido. Aí também a gente viu a parte de ganho por seleção, né, para espécies propagadas sexuadamente, espécies propagadas assexuadamente, devido ao tipo de variância, né, que a gente trabalha em cada situação. E a partir de agora, né, a gente vai utilizar toda essa bagagem que a gente adquiriu para poder estudar os métodos, né? Como é que nós vamos dividir os métodos aqui na nossa disciplina? Nós vamos dividir os métodos do seguinte modo. Vamos ter métodos mais apropriados ou mais utilizados para espécies propagadas sexuadamente. Aqui, deixa eu marcar aqui, né? Vamos ter os métodos mais apropriados ou, vamos dizer assim, mais utilizados, e para espécies propagadas assexuadamente. Então, no caso aqui das espécies propagadas sexuadamente, nós temos as espécies autógonas, né, que nós já estudamos, já entendemos, né, os mecanismos que favorecem a autogamia, né, que as plantas autógonas são as que se reproduzem preferencialmente por autofecundação. Vimos, né, os mecanismos que favorecem a allogamia e que as plantas alógonas, né, elas se reproduzem preferencialmente por polinização cruzada. Bem, então, vamos ter os métodos mais utilizados, né, nessas situações. Por que eu estou dizendo mais utilizados? Porque os métodos, por exemplo, o método que é utilizado em plantas autógonas, ele não necessariamente só é utilizado nesse tipo de espécie, ele também pode ser utilizado para plantas alógonas, dependendo da situação. E em relação aos métodos para plantas propagadas assexuadamente, né? Nesse caso aqui eu quero frisar o seguinte, que nós não estamos considerando o fato da espécie se reproduzir ou não se reproduzir sexuadamente. Aqui nós estamos levando em consideração o modo de propagação. Por exemplo, a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, nós podemos fazer cruzamento e os cruzamentos são feitos, né, entre dois genitores, mas a forma de propagação comercial, vamos dizer assim, de forma vegetativa, através de clones. Então, devido a isso, né, nós vamos estudar a forma como essas plantas, né, essas espécies, né, que se enquadram nessa situação são melhoradas, tudo bem? Então, vai ficar dividido desse modo. E nessa aula de hoje, né, nas próximas aulas aí, a gente vai trabalhar os métodos que se aplicam para espécies autógonas. Né? Depois nós teremos uma aula para espécies propagadas assexuadamente e uma aula para espécies alógonas. Tudo bem? Então, a sequência vai ser essa. Então, a partir de agora, nós iremos estudar métodos de melhoramento para espécies autógonas. Falar aí, né,
dos propriamente, né, dos métodos aí para espécies autógonas. Esses métodos, pessoal, eles vão ser divididos aí em dois conjuntos, né? Nós temos o conjunto dos métodos que exploram, né, a variabilidade genética existente. Nós vamos já ver que variabilidade é essa e vamos estudar os métodos que trabalham a variabilidade genética oriunda de um cruzamento, né, biparental ou multiparental. Então, tem aqui até fiz até um esqueminha aqui, né? Você faz a hibridação, né, entre dois genitores, por exemplo, que tem umas características que você tem interesse de selecionar uma linhagem, por exemplo, que tem as características favoráveis de ambos os genitores, né? Você faz o cruzamento entre eles e tenta identificar nas populações segregantes esse material que você tem interesse, né? E aí, só que esses métodos, né, que trabalham esse tipo de variação, eles vão ser tema de outras aulas. Na nossa aula a gente vai trabalhar esses métodos aqui, ó. A introdução de linhagens, a seleção e a seleção com teste de progênio, né? Esse aqui é que vai ser o tema da nossa aula. Esses métodos aqui que eu acabei de falar, eles exploram a variabilidade genética existente. Que variabilidade é essa, né? Essa aqui, ó, oriunda de mutações naturais, mistura mecânica de variedades e de cruzamentos naturais, né? Apesar de a gente estar trabalhando com espécies autógonas, né, que se reproduzem preferencialmente por autofecundação, nós sabemos que elas têm uma taxa, mesmo que pequena, de fecundação cruzada. Então, nesse caso aí, pode ocorrer fecundações cruzadas, né, e gerar variação. Então, nessa aula nossa de hoje, nós iremos trabalhar métodos de melhoramento em que nós iremos fazer seleção dentro desse tipo aqui de variação. Pela introdução de linhagem, né? Como eu disse, a gente tem aqui essa parte teórica e vai entendendo como é que funciona, né? Então, a introdução de linhagem, né? Como é que funciona isso, né? Vamos supor que você foi contratado por uma empresa ou então você vai trabalhar em determinada cidade e vai iniciar um programa de melhoramento, né? Uma das saídas que você tem para poder desenvolver materiais, né, é a introdução de linhagens. Por exemplo, você entra em contato com outras instituições de outras regiões que já trabalham essa cultura, né, pede alguns acessos, né, dos bancos de germoplasma dele e introduz na região que você está trabalhando. Por mais que esses materiais eles tenham sido desenvolvidos, né, essas cultivares, né, vamos supor que eles disponibilizam material genético de algumas cultivares deles lá, por mais que elas tenham sido desenvolvidas em outra região, é possível que elas tenham produtividade maior do que os materiais que estão sendo utilizados na região que você chegou para trabalhar. Então há essa possibilidade aí de você introduzir material genético, né, de outra instituição, ou então de outra região, né? Você vai fazer uma coleta e aí traz esse material genético para introduzir na região que você está trabalhando. Mas você não somente introduz, você tem que fazer avaliações, né? E aqui tem até um fluxograma de utilização das linhagens introduzidas, que você pode seguir, elas podem ser utilizadas de dois modos. Ou diretamente, né, como uma nova cultivar, né? Ou então como fonte de germoplasma, né, ser utilizada como parental em cruzamentos que você vai desenvolver o método. Se você, para ser registrada com a nova cultivar, né, você tem que fazer aí uns ensaios de avaliação, né, na região que você está trabalhando, ver realmente se ela vai se desenvolver bem, se vai produzir bem. E caso esse material que você introduziu produza mais do que o que já tem,
na região, né? Então ela pode ser aí lançada como uma nova cultivar. Mas também pode, né, ser fonte de variação, ó, para hibridações, né, para desenvolver populações melhoradas aí também. Então, quando você introduz, né, linhagens, você tem que ter em mente essas duas finalidades aí. Ou para, após algumas avaliações, né, teste de competição, ela ser lançada como uma cultivar, ou então como fonte de germoplasma, né, fonte de alelos aí. Ou ambas, né? Então, a introdução é basicamente isso. Para a gente entender melhor, eu tenho até um exemplo prático aqui, que aconteceu com feijão. É esse aqui, ó. Esse material aqui é muito fácil de ser encontrado na internet. É só você pesquisar por esse título aqui que você baixa, né? É tranquilo de encontrar. Então aqui é o feijão carioca, né? Uma história de sucesso. Então aqui, eu imagino que todo mundo já deve ter comido feijão carioca, né? É um dos mais consumidos aí, né? Então aqui tem uma breve introdução, depois vocês podem ler com calma, mas eu sublinhei algumas partes aqui, né? O que é que acontece? Quando você lê esse material, você vai ver que o feijão carioca ele foi desenvolvido, né, no primeiro momento não pelo cruzamento entre dois genitores previamente selecionados, né, de acordo com os objetivos do programa de melhoramento. O feijão carioca ele é resultado de uma introdução, que é exatamente isso aí que é o tema da nossa aula aqui, né, introdução de linhagens aí, ó. Então, na década de 1960, né, ó, nos municípios, eu vou até fazer a questão de ler aqui, ó, nos municípios de Ibirarema, né, e Palmital, em São Paulo, amostras foram selecionadas em lavouras de chumbinho opaco, de cultivo comum na época na região. Né? Então, nessas lavouras, né, foram selecionadas, né, algumas amostras. Né? Este material, né, nós temos que dar o crédito aqui, ó, foi identificado, né, ele foi nessas lavouras e identificou o Vladimir Antunes, né? Então ele identificou esses materiais e introduziu, né? E aí esse material foi introduzido, tá vendo? Então ele foi introduzido, né? Que é o tema da nossa aula aqui, no Instituto Agronômico de Campinas, né? Aí vem mais a informação que nós passamos, né? Ele teve seu desempenho avaliado, né? Avaliado preliminarmente em relação à produtividade, resistência, né? As doenças da época, qualidade culinária, né? Então, assim, o material foi identificado em uma lavoura, foi introduzido e aí ele está sendo avaliado, né? Quanto às características de interesse. Depois de comprovada a superioridade dele, ele foi utilizado por muitos e muitos anos, né? Ainda hoje é utilizado. Aí tem até o final aqui, ó, que eu também sublinhei aqui, ó. Passado 10 a 15 anos, né, de seu lançamento, hoje ele está sendo mais utilizado aí, ó, como está sendo utilizado como parental, né? Então, novos materiais já surgiram, né, produzindo mais do que aquela linhagem introduzida, mas ela ainda continua, esse material ainda continua sendo utilizado aí, por exemplo, como parental. Então, como eu estava dizendo aqui, né, na nossa discussão, você pode, né, introduzir, né, materiais na região que você está trabalhando, e esses materiais podem ser utilizados após alguns ensaios preliminares ou utilizado como fonte de variação para o programa de melhoramento que você vai desenvolver.